No vídeo de hoje eu quero trazer 5 motivos pelo qual você deve orar em línguas. 5 motivos pelo qual você deve gastar tempo orando em línguas. Se você já é batizado com o Espírito Santo, com certeza você já fala em línguas. Ou você falou, mas parou. Porque o que acontece com muitos cristãos é, eles são batizados com o Espírito Santo. Naquele momento do batismo, eles recebem o dom de línguas, né, falam em línguas lá quando receberam, mas depois que saem daquela experiência, eles não dão continuidade a esse falar, né, a esse desenvolver do dom. Ficam com medo, acham que é coisa da sua cabeça, acham que estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque não entendem como funciona o dom de línguas. Nesse vídeo eu quero trazer aqui 5 motivos pelo qual você precisa falar em línguas. Se você não sabe, quando um cristão é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o dom de línguas, esse dom de línguas ele fica com ele, fica com o cristão, com o crente. E ele pode ser usado a qualquer momento. Por exemplo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho um vídeo gravado nesse canal onde eu falo sobre essa minha experiência. Eu fui batizado em janeiro, dia 16 de janeiro eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas aqui nesse quarto. Estava aqui nesse quarto, fui batizado, falei em mistérios com o Senhor. E desde aquele dia que eu fui batizado, eu não parei mais de falar. Ou seja, todos os dias, quando eu vou deixar minha esposa no trabalho, eu vou pilotando a minha moto, vou falando em línguas. Vou para o trabalho falando em línguas. Estou trabalhando, estou falando em línguas. Ou seja, a todo momento eu estou falando em línguas. Ou seja, exercitando o dom. E esse é o problema de muito crente. Muitos cristãos que falam em línguas ou que já falaram em línguas, eles esperam uma emoção forte, esperam o Espírito Santo tomar a vida deles, ficar cheio do Espírito Santo e ali apagar eles para que eles possam falar em línguas. Não é assim que funciona. O dom está com você e você pode falar em línguas a hora que você quiser, certo? O dom ele está à sua disposição e você pode usar. Você não precisa esperar algo do Espírito, um enchimento para que eu possa falar. Não, você pode falar em línguas. Eu falo em línguas todos os dias. Quando eu estou fazendo as coisas ali, estou falando em línguas, estou falando em mistérios. E eu quero trazer nesse vídeo 5 motivos pelo qual você precisa falar em línguas, pelo qual você deve falar em línguas. A primeira delas está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Mas antes de a gente entrar nisso, quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse vídeo, se inscreve aí. Se você achar esse tema interessante, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Né? Compartilha com alguém que, quem sabe, você entende que pode ajudar. Compartilha com essa pessoa, né? Para que ela possa ter um entendimento maior sobre esse assunto. Amém? O primeiro motivo pelo qual você precisa orar em línguas é porque a oração em línguas ela traz edificação pessoal. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado você vai ficar. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, eu quero usar a base bíblica, que diz assim, ó, Paulo escrevendo aos Coríntios, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Perceba que ele diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Quanto mais eu oro em línguas, mais o meu caráter é moldado. Eu sou conformado à imagem de Cristo, ou seja, existe uma edificação espiritual. Essa edificação não se limita somente ao caráter, à transformação do caráter, mas também edifica com relação aos dons, aperfeiçoa os dons, aperfeiçoa o dom, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que está dentro dos 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, te ajuda na leitura da palavra, na interpretação das escrituras. Isso eu posso dizer para você com certeza que isso ajuda. Conforme eu vou orando em línguas, alguns entendimentos da escritura me saltam, né? Eu já tirei pregações disso, estou orando em línguas, vem um entendimento, eu anoto, faço uma pregação depois. Ou seja, a oração em língua traz edificação espiritual. Eu passo a ser mais parecido com Jesus quanto mais tempo eu gasto em oração. Então, o primeiro motivo pelo qual você precisa orar em línguas é para que você possa ser edificado espiritualmente, né? Ou seja, você precisa crescer espiritualmente. Como você faz isso? Orando em línguas. Quando você ora em línguas, você acelera o processo, certo? O segundo motivo pelo qual você precisa orar em línguas, ou porque você deve orar em línguas, porque quando você ora em línguas, você ora a vontade de Deus. Por exemplo, existem momentos na nossa vida que nós sabemos que nós precisamos orar, mas nós muitas das vezes não sabemos pelo que devemos orar. A gente não sabe pelo que a gente deve orar. O que eu preciso orar? Tem tantas coisas, pelo que eu devo orar? Eu não sei. Então, quando você, nesse momento que você vai orar, você, em vez de orar em português, você ora em línguas, você está orando à vontade de Deus, ou seja, é uma oração perfeita. Em Romanos capítulo 6, verso 8, capítulo 8, verso 26, Paulo escreve assim, ó, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Na tua Bíblia pode estar escrito que não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você começa a orar em línguas,
Não é o Espírito Santo que vai orar por você, não é ele que vai tomar a tua boca e vai orar. Você ora em línguas e o Espírito Santo ora através de você. Ou seja, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo pega essa oração e transforma naquilo que você precisa. Ou seja, a oração em língua é transformada naquilo que tu precisa, na tua necessidade. Você precisa ser moldado o teu caráter. Você ora em línguas, o Espírito Santo vai tensionar essa oração para que o teu caráter seja mudado, para que a tua condição financeira seja mudada, conversão do filho, conversão do marido, avanço do ministério, aperfeiçoamento de dons, seja lá qual for a área que você precisa. Você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele tensiona a oração para uma oração perfeita daquilo que você precisa. É o que Paulo está falando em Romanos 8:26. Nós não sabemos orar ou não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo ele intercede. Como que ele intercede? Através da oração em línguas. Um texto que dá base para isso que eu estou falando é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. Acho que é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, Paulo escreve assim, ó: porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, nesse momento da oração em línguas, tu não vai entender o que tu está orando, a não ser que tu tenha o dom da interpretação das línguas, que é outro dom que está dentro da categoria dos 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12. Mas quando tu ora em línguas, é o teu espírito que está orando, não é o teu intelecto, não é a tua mente, tu não está elaborando frases ali em português. Por isso que tu não entende. Essa oração, ela parte direto do espírito. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de ti, ele usa o teu espírito, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e a nova natureza de Cristo que nós recebemos. Então, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos usando o espírito para orar. Nós não estamos usando, vamos dizer, a nossa carne, o nosso intelecto, nós não estamos pensando para orar. Nós não estamos pensando naquilo que eu preciso, eu tenho que orar por isso, por aquilo, aí você fica imaginando como que eu vou pedir, como que eu vou orar, quais argumentos que eu vou usar, qual base bíblica. Você não faz isso. Você ora direto, ou seja, ele não passa pelo filtro da carne, pela tua mente. A oração, ela parte direto do espírito para Deus, ou seja, é uma oração direta, não sei, é um 0800, tu ora direto, tu não precisa do filtro da mente. Quando Paulo fala que quando ele ora, o meu espírito ora, ou seja, não é a carne que está orando, é o espírito, por isso que é a oração perfeita. Por isso que Paulo fala em Romanos 8:26, como eu citei aqui, nós não sabemos orar como convém, mas o espírito, ele ora por nós. Então, por isso que eu digo, ora em línguas. Quando tu orar em línguas, tu vai estar orando a oração perfeita, ou seja, tu vai orar a vontade de Deus para ti. O terceiro motivo pelo qual eu digo que você precisa orar em línguas é porque ele aumenta a fé. Ou seja, quanto mais você ora em línguas, mais fé você vai ter em Cristo, em Deus, na palavra. Ou seja, você vai crescer na fé. Em Judas capítulo 1, verso 20, Judas escreve assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Esse orando no Espírito da qual ele está falando, ele está se referindo à oração em línguas. Por que é oração em línguas? Eu acabei de citar para você Coríntios 14:14, onde Paulo diz que quando ele ora em línguas, o Espírito ora. E aí Judas fala, orando no Espírito. Como que eu faço isso? Orando em línguas. Porque quando eu oro em línguas, é o meu espírito quem está orando. Ele quem está ali trabalhando, orando na oração, lutando em oração. Não sou eu, é o meu espírito. Quando eu faço isso, eu sou edificado e a minha fé aumenta. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, quanto mais eu oro em línguas, mais fé eu tenho. Quarto motivo pelo qual você precisa orar em línguas. Orar em línguas traz alívio e descanso. Em Isaías capítulo 28, verso 11 ao 12, diz assim, ó: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O que Isaías está falando? É uma promessa, que através de lábios gaguejantes ele falaria. Do que ele está dizendo? Ele está falando da oração em línguas. Paulo cita isso em 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória. Ele fala sobre essa profecia, sobre essa promessa de Isaías, Paulo cita ela. E ele faz ligação entre esse texto com a oração em línguas. Então você precisa orar em línguas para que você encontre alívio. Ou seja, quando você ora, quando você está gastando tempo em oração, você encontra alívio e descanso para a tua alma. Ou seja, os teus problemas eles são sanados com mais facilidade. Tu não precisa estar lutando, pensando, ai meu Deus, eu estou passando por isso. Ora em línguas. Já é a oração perfeita. Quando eu não sei pelo que eu vou orar, eu oro em línguas. Eu estou precisando disso, daquilo, eu oro em línguas. Pronto, vou orar em língua e a oração vai sair perfeita e vai ser resolvido aquilo que eu preciso. Quinto e por último, quinto motivo pelo qual você precisa orar em línguas é que quando você ora em línguas, você dá graças a Deus com perfeição.
1 Coríntios capítulo 14, verso 15 ao 17, Paulo escreve: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, que é a oração em línguas, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, amém, sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que Paulo está falando? Está falando sobre a oração em público no culto. Porque os coríntios tinham um problema. Como eles tinham o dom de falar em línguas, eles achavam que eles tinham que estar passando o culto inteiro orando, né? Gritando em línguas, falando em línguas a todo momento. Paulo disse não, que se entra alguém que não tem um dom de línguas ou que não tem um intérprete, porque precisa do intérprete, Paulo fala isso, precisa do intérprete, se está orando em línguas alto ali, alguém precisa interpretar o que tu está orando. Porque se tu está falando em línguas e ninguém está entendendo dentro de uma igreja, não tem por que tu fazer isso, porque tu não traz edificação para ninguém. Só que perceba que ele cita no texto que quando alguém ora em línguas, ele dá bem as graças, ou seja, ele agradece a Deus de maneira perfeita. Assim como tu ora a oração perfeita e tu ora a vontade de Deus, quando tu ora em línguas, tu agradece a Deus com perfeição. Eu sempre, quando eu estou orando, eu tenho um momento que eu separo para agradecer a Deus pelas bênçãos e pelas dificuldades que eu tenho na minha vida, né? As coisas que eu já passei, coisas que eu superei, eu agradeço a Deus. Eu agradeço por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas às vezes a gente se esquece de algumas coisas, não é isso? Nem sempre a gente consegue agradecer por tudo. Quando eu oro em línguas, eu agradeço perfeitamente a tudo aquilo que Ele tem feito. Eu reconheço bem tudo aquilo que Ele tem feito pela minha vida, pela minha família, meu filho, minha esposa. A oração em línguas resolve tudo isso. Eu poderia citar outros motivos a respeito da oração em línguas. Por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que intercederam por outras pessoas orando em línguas. Por exemplo, eu tive uma experiência onde eu intercedi pelo meu filho, que ficou doente alguns dias depois, orando em línguas. Eu estava no meu trabalho e comecei a orar em línguas, e conforme eu orava, eu lembrava do meu filho. E eu comecei a orar e parece que eu estava brigando em oração, estava numa batalha, só que em línguas, orando em línguas. E eu lembrava do meu filho. Tinha a memória do meu filho vindo na minha mente. Terminei de orar, vim para casa, estava no trabalho isso. Quando passou 2 dias depois, meu filho caiu doente. Não conseguia comer, né? Você que tem filho sabe que quando a criança fica desidratada, você tem que levar para o médico, leva o soro. E se não conseguir colocar o soro, a criança vai emagrecendo e aí pode chegar num estado grave, né? Mas o que aconteceu? Como eu já tinha orado em línguas, já tinha batalhado em línguas, o meu filho passou por essa situação na sexta-feira, né? E aí a gente ficou agoniado, mas eu não quis levar ele para o médico. E aí a gente tentou dar algumas coisas para ele para comer. Aí ele dormiu. Quando foi no outro dia, o menino acordou comendo, tomando café, bem, sem febre, sem nada. Como que isso aconteceu? Oração em línguas. Eu tenho certeza que foi oração em línguas, porque quando eu estava orando, batalhando em oração em línguas, me vinha na mente a imagem do meu filho, que o meu filho era por ele que eu estava intercedendo. Eu poderia usar isso como exemplo para você, mas é uma experiência pessoal minha. Mas fica aqui para você, quem sabe se você já passou por isso, você que ora em línguas, quem sabe já deve ter passado por isso. Coloca aqui nos comentários e deixa sua opinião. Se você gostou desse vídeo, eu convido você mais uma vez a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com alguém. Dizer para mim aí nos comentários o que você acha desse assunto, se você concorda, se você discorda, e se isso faz sentido para você. Eu trouxe textos bíblicos, né, para tudo isso que eu expliquei para você. Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.